gente tem duas coisas novas, as derivadas e as integrais. Então, a gente vai ver toda a teoria das derivadas, né? O que significa uma derivada, né? As derivadas das funções elementares, que a gente calculou, que a gente fez a revisão no primeiro bimestre, algumas propriedades de derivadas, né, que a gente vai utilizar, e as aplicações, que é achar máximo de uma função. Vocês podem lembrar que a gente achou máximo de funções, só que só do segundo grau, quando que era ponto de máximo e ponto de mínimo. Agora a gente vai conseguir achar a ponto de máximo e mínimo de qualquer função que tenha máximo e mínimo, obviamente. Aí outras aplicações, funções marginais e elasticidade. Então a gente vai ver as aplicações, o que significa, né, esses nomes, função marginal, elasticidade de uma função, por aí vai. Depois a gente vai para a integral. A integral é a mesma coisa, a gente vai ver, é totalmente diferente, né? Então a gente vai ver o que significa uma integral, como que a gente calcula uma integral, quais são as integrais que a gente não precisa fazer conta, que a gente pode olhar e já saber resultado direto, o que é uma integral indefinida e uma integral definida, e por fim as aplicações, né? De novo, função marginal, renda de consumo e poupança, e por aí vai, né? Excedente consumidor, produtor, ok? Então aí é bastante coisa, mas dá para, por exemplo, hoje a gente vai dar uma boa avançada no estudo das integrais, vai avançar bastante até, já que a gente vai fazer a aula inteira. A primeira parte, basicamente eu vou apresentar para vocês como calcula as derivadas, e depois a gente vai criar, né, a derivada disso vai sempre ser essa outra funçãozinha aqui. Então a gente não precisa ficar derivando, porque na verdade calcular uma derivada é resolver um limite. E depende do limite, é muito tenso, muito demorado. Então a gente vai padronizar. A derivada de x é tanto. Então a gente não precisa ficar calculando o limite. A gente sempre, quando for derivar x, vai dar esse númerozinho aqui. Derivada de x quadrado é tanto. Então a gente já cria essa ponte, né, a gente já sabe exatamente, lá para frente tem que derivar x ao cubo. Não vou calcular o limite, eu já sei que é tanto. Beleza? Então, basicamente, o que é uma derivada? Na engenharia, a gente tem várias aplicações e tudo mais, nomes diferentes para a mesma coisa, mas basicamente é uma taxa de variação. Nesse caso aqui, a taxa de variação é instantânea. Por quê? Taxa de variação, a gente pode pegar, né, diferença de um intervalo dividido pelo outra diferença de intervalo. A taxa de variação, por exemplo, choveu, né, de ontem para hoje, eu nem ouvi. Meu tio disse que choveu para caramba, eu nem ouvi. Taxa de variação da chuva é o quanto choveu, né, num período dividido pelo tempo que choveu. Então, são essas coisas assim. Taxa derivada basicamente é uma taxa de variação. Então, aqui, essa é a definição, né, normal, uma definição simplificada do que é uma derivada, e tem uma definição algébrica de uma derivada. A gente vai ver depois uma definição geométrica também. Então, qual que é a definição algébrica? A derivada, ou seja, eu coloquei a derivada da função f, que a gente lê f' de x, certa leitura, né? É igual a um limite, certo? Então, essa aqui é a função derivada. É um limite de h indo para zero, de f de x mais h menos f de x no numerador, certo? Sobre h. E o que é o principal problema da derivada na hora de resolver a derivada? A gente sempre vai cair numa indeterminação zero sobre zero. Por quê? Se a gente faz o h indo para zero, esse h aqui de dentro vai diminuir muito, vai chegar igual a zero. Se ele ficar igual a zero, vai ficar, então, o primeiro termo é f de x menos f de x. F de x menos f de x, ele menos ele, zero. Sobre h que vai para zero, zero. Então, cai nessa indeterminação que eu coloquei aqui, determinação zero sobre zero. Beleza? Só que, por sorte, a gente já viu isso em limite, algumas formas de resolver essas indeterminações. Certo? Então, sempre que cair zero sobre zero, caiu questões na prova e tudo mais, a gente tem algumas formas de resolver. Em geral, quando é polinômio, é tentar dividir os polinômios, ou escrever o polinômio em função das suas raízes, para poder tentar cortar. Ok? Então, aqui, quando a gente calcula esse caso, quando a gente só coloca f' de x, a gente está calculando a função derivada. Porque a gente tem um outro tipo de derivada, que quando a gente calcula a derivada num ponto específico, que vai aparecer daqui a pouquinho. Então, são coisas, mesma ideia, né? Só que a função derivada é geral, você calcula uma vez e depois você substitui o número no lugar x, e a derivada num ponto, você só calcula para aquele ponto.
qual que é a derivada da função x ao cubo em x igual a 7? Então, você vai calcular só para aquele ponto, só serve para o ponto x igual a 7. Se você quiser calcular para x igual a 8, aí você tem que fazer outra conta nova. X igual a 5, outra conta nova. Por isso que, em geral, o que a gente faz? Calcula a função, essa aqui, né? A função derivada, porque daí ela vai ficar em função de x. Aí você vai jogando, vai chutando x. X igual a 5, x igual a 7, x igual a 8. Você não precisa recalcular o limite. Você só coloca no lugar do x, lá no resultado, o número que você está procurando. Beleza? Que é exatamente o que eu falei aqui, ó. Então, aqui a gente tem também a derivada no ponto. Então, a gente fala f' num ponto P é um número qualquer. Só a gente usa P pela teoria, né? Nos livros usam P. F' de 7, né? Então, o que que é? É um limite de x tendendo a esse P de f de x menos f de P sobre x menos P. Beleza? E resolve esse limite. Aí, substitui qualquer função aqui, né, inteira, calcula quanto que é o valor da função no ponto, certo? E tenta simplificar. Novamente, vai dar uma indeterminação 0 sobre 0. Ó, se você colocar P no lugar do X, vai ficar f de P menos f de P. F de P menos f de P, né? 0. Embaixo, se você colocar P no lugar do X, vai ficar P menos P, 0 também. Então, vai dar, de novo, uma indeterminação 0 sobre 0. A gente já trabalhou isso, sabemos resolver. Sabemos sair dessa daí. Beleza? Então, como a gente lê isso daqui? A anterior é a derivada de f, né? F' de x, que é a função derivada. Ou a derivada de f em x. Essa aqui é f' de p. É a derivada da f no ponto P. Beleza? Então, essa é a derivada num ponto e a anterior, a função derivada. Dizem a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Quase a mesma coisa. Uma é geral e a outra é fixa num único valor. Vantagem, acabei de falar, né? Vantagem de calcular a função derivada e não a derivada no ponto. Que você não precisa ficar repetindo. Como eu falei, calculou em 7, eu quero sair para 8, tem que calcular outro limite para 8. Quero calcular para 5, tem que calcular outro limite para 5. A gente vai ver num exemplo que a gente vai fazer ali para frente, que é isso, eu tinha a função derivada e calculo no número 1, depois calculo no número 2, depois calculo a função derivada. Ele não precisaria calcular dois limites na sequência. Algumas notações que a gente vai utilizar. Eu, em geral, aqui no começo, eu uso essa notação f' de x, que é a segunda aqui, que é atribuída a Newton, certo? Newton e Leibniz, eles desenvolveram o cálculo, essa parte que a gente está estudando é do cálculo diferencial integral, eles desenvolveram mais ou menos simultaneamente, né? Newton na Grã-Bretanha e o Leibniz na Áustria, se não me engano. Só que eles tinham notação diferente, né? Então, o Newton era até um pouquinho mais diferente dessa, na verdade, na física, eles usam um pontinho em cima da função, né? Então, seria a derivada f', seria uma f ponto aqui em cima de x, certo? Essa aqui é mais vantajosa quando a gente trabalha até a derivada segunda, certo? Só que a derivada terceira para frente já fica muito ruim, porque você vai colocando, enchendo de risquinhos aqui. Então, derivada sétima, você vai colocar 7 risquinhos aqui, vai ficar muito estranho, certo? Então, essa aqui é mais usual quando a gente trabalha com derivada terceira, quarta ordem, quando a gente deriva várias vezes a mesma função. Então, essa é a notação de Leibniz, certo? Que eu, em geral, prefiro ela. E a notação de Newton também é muito boa, muito simples para derivada primeira e segunda ordem. Vejam que só muda aqui o nome, a forma que a gente escreve a derivada, mas o cálculo é sempre o mesmo, a mesma coisa. Ele é só forma diferente se aparecer uma ou outra ali, para vocês não se assustarem. Mas o que é isso? É outra coisa que o professor está falando. Então vamos lá, já vamos primeiro problema. Então a gente vai calcular usando essa, vamos usar aqui a fórmula de Newton, que é menorzinha. Então, usando a fórmula de Newton, aqui mesmo, né? Usando esse limite, calcular a derivada de x quadrado. Certo? Então, pegar a função f, aqui ó, letra 1a, né? Então é para calcular no ponto a derivada de x quadrado quando x igual a 1. Então, calcular no ponto. É essa aqui que a gente vai usar, ó. F' de P. Então, é limite de x indo para P, de f de x menos f de P sobre x menos P. Ok? Então, sempre que for f de x, eu substituo a função sem trocar nada, e o x eu não mudo ele, só mudo aqui no P.
Então vai ficar assim. Então, cadê? Então, f de x igual a x quadrado. Vamos lá. F' de 1 é o quê? É f de x indo para 1, certo? De f de x menos f de 1. Aí agora, nesse f de x, eu vou trocar por quem? Por x quadrado. Aqui eu vou colocar o 1 no lugar do x. Então vai ficar 1 ao quadrado, beleza? Então foi o que eu fiz aqui no próximo passo. Ó. F de x é x quadrado, veio aqui. O f de 1, que é 1 ao quadrado, veio aqui. Eu simplesmente troquei aqui embaixo o denominador e repeti. Aqui eu só elevei ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Só que a gente precisa dessa forma aqui, né? Essa forma a gente precisa. Porque lembrem-se lá daquelas 3 propriedades, os binômios lá de Newton que eu passei. 2 binômios e um produto da soma pela diferença. Quando a gente tem quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse aqui a gente pode substituir pelo próximo. Quadrado primeiro menos quadrado segundo na verdade, x menos a menos b vezes a mais b, certo? Exatamente, ó. Se fizer essa distributiva aqui, vai voltar nesse aqui de cima. Por sorte, né, a gente já viu como, a gente calculou, na verdade, esse limite várias vezes. Se a gente pode cortar agora, esse x menos 1 corta com esse x menos 1, que é o próximo aqui, ó. Corta x menos 1 com x menos 1. O que sobra? Só sobra agora o x mais 1 do numerador aqui, porque cortou esse de cima com o de baixo. X mais 1. Eu agora não tenho. Quando que a gente para de fazer o algebrismo? Quando consegue eliminar a divisão por zero lá embaixo. Conseguiu eliminar? A gente já pode substituir o limite. Então, aqui, ó, x mais 1, se eu colocar 1, já que é a tendência do x, no lugar do x, não vai dar divisão por zero mais. Eu já eliminei a divisão por zero aqui atrás. Então, eu posso substituir direto. 1 mais 1, 2. Então, qual é a derivada de x quadrado quando o x igual a 1? É 2, é o número 2. Então, a derivada num ponto é sempre um resultado numérico. Então, o que muda agora? A letra B é a derivada no número 2. Então, a tendência é para 2 e é menos f de 2 dividido por x menos 2. Beleza? Mesma coisa. Aqui eu vou trocar por x quadrado e aqui eu vou trocar por o quê? 2 ao quadrado, que eu vou jogar na função. Tá lá. X quadrado menos 2 quadrado sobre x menos 2 com x indo para 2. Novamente, só eu desenvolvi aqui para mostrar, né? Mas a gente não vai trabalhar com essa, a gente vai trabalhar com essa aqui de novo. Por quê? Quadrado primeiro menos quadrado segundo é o quê? Produto do primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Tá? Que é o próximo aqui. Tá aqui, ó. Te decompõe o fator aqui, o numerador, no produto desses dois termos. Porque a gente pode cortar, deu x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo, que é o que eu fiz aqui. Cortei, ó, x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. O que sobra? Só o x mais 2. Então vai ficar x mais 2. Agora não tem mais divisão por zero. Não tem determinação, certo? A gente pode substituir o 2 no lugar de x. 2 mais 2, 4. Beleza? Então o que a gente pode ver, ó, no slide anterior, a gente viu que a derivada de x quadrado em x igual a 1 deu 2. 2 vezes o anterior. Aqui, a derivada agora em x quadrado, isso aqui, x igual a 2, deu 4. 2 vezes o valor do x ali. Dá para, se a gente se fosse calcular para o 3, ia dar 6. Então não dava para criar uma tendência. Me parece que eu estou pegando o número aqui de dentro e dobrando. Ó, dobrei de 2 para 4. Se for no 3, a gente vai dobrar de 3 para 6. Mas só ter essa impressão não é válido. A gente tem que calcular a função derivada para bater o martelo. Sim, realmente é 2 vezes o número que está lá dentro do parênteses. Vamos fazer então a função derivada. Lá ainda em x quadrado, a letra C é para calcular a função derivada. Então, já na função derivada é outro limite que a gente usa. Quando for só f' de x, é limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, o que acontece? A gente vai colocar dentro desse x, no lugar de x, a gente coloca tudo que está aqui dentro do parênteses. Por isso que todo mundo fica elevado ao quadrado. Ó. X mais h ao quadrado. Então, aqui a gente tem... eu desenvolvi aqui, ó, desenvolvimento desse binômio de Newton, vai ficar quadrado do primeiro, mais, que é o termo do meio aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui, mais quadrado do segundo, beleza? Só desenvolver isso daqui. O menos x quadrado repetir e sobre h. Beleza? Próximo passo, agora a gente vai ter que efetuar todos os cálculos algébricos para poder eliminar a divisão por zero. Então a primeira coisa mais simples é o quê? Cortar esse x quadrado com esse menos x quadrado. Mais x quadrado menos x quadrado, zero, a gente não precisa colocar.
Beleza? Então, o que sobra? Só 2xh mais h quadrado sobre h, mas a gente não conseguiu ainda cortar o h de baixo, que está indo para zero. Quando ele vai para zero, fica uma divisão por zero. Então, o próximo passo é o quê? O que aparece no termo, nos dois termos de cima? Veja, tem um h aqui e um h quadrado. Então, eu posso tirar o h, que aparece aqui, em evidência. Foi o que eu fiz aqui, ó. H em evidência. Aí, para entrar dentro desse parênteses aqui, fica 2x vezes h dividido só pelo h. Entra só 2x, corta o h com h. H ao quadrado dividido por H, entra só um H, certo? Para dentro do parênteses. Agora eu posso cortar esse H com esse H aqui. Cortando esses dois Hs, o que nos resta? Só a parte aqui do numerador. 2x mais H. Como não tem mais divisão, não vai dar divisão por zero, eu posso simplesmente pegar esse H, a tendência desse H que vai para zero, e substituir aqui, ó. Vai ficar aqui. Aqui. 2x mais zero, que é igual a 2x. Então, qual é a derivada da função 2x? Foi a resposta. Derivada da função x quadrado é 2x. Ou seja, exatamente o que eu estava vendo lá. Quando eu coloquei 1, o resultado, a derivada do f de x em x igual a 1, deu 2, o dobro do x. A derivada de x quadrado em x igual a 2 deu 4, o dobro do x. Então, realmente, por quê? Porque a função derivada, desenvolvendo, chegando aqui, a gente concluiu que é 2 vezes o número que a gente coloca aqui dentro. Vamos fazer agora h de x igual a 3. Vejam, aí tem um problema. H de x igual a 3 é um número, não tem x para substituir. Vamos ver quanto que vai dar. De novo, né? Se a gente voltar lá, voltando aqui, ó, é o número 2. O número 2 é ó, h de x, ó, 3, aí calcula a derivada no x igual a 1, derivada no x igual a 2 e a função derivada. Função constante h de x igual a 3. Não tem x para ser trocado. Então, qualquer número que a gente vai colocar, h de 1, a gente vai trocar por 3. H de 9, vai trocar por 3, porque não tem x para trocar lá. Beleza? Então, o limite aqui, a derivada no ponto, certo? É x indo para o ponto, de h de x menos h do ponto sobre x menos o ponto. Normal que está lá no formulário. Como que fica? Como eu falei, não tem x aqui, ó. É só 3, não tem x para substituir. Então, toda vez que aparecer h, eu vou substituir por 3. Então, vai ficar h de x, 3, menos h de 1, não tem x para substituir. Então, é o próprio 3 de novo. 3 menos 3, certo? Sobre x menos 1. A tendência do x é para ir para 1. Só que a função é igual a 3. Próximo passo, faça 3 menos 3 dá quanto? 0. 3 menos 3, 0. Lembrando que o limite é a última coisa a ser calculada. Faço todas as contas antes, né? O limite é o mais importante, mas ele é por último a ser aplicado. Faço todas as contas. 0 dividido por algo que ainda não é 0. Dá quanto? 0. Então, o limite da constante 0 é o próprio 0. Então, a derivada em x igual a 1 da função x igual a 3 é igual a 0. Ou seja, a derivada desse número 3 é igual a 0, para quando x é igual a 1. Segundo passo. Para quando x, de novo, h de x igual a 3, eu quero calcular a derivada em x igual a 2. Mesmo esquema, só que a tendência mudou. Agora de x indo para 2. Então, limite de x indo para 2, de h de x menos h de 2, sobre x menos 2. Mas vai acontecer a mesma coisa anterior. O que acontece? Não tem x para substituir, veja, só o número 3. Então, toda vez que aparecer um h, eu vou trocar por 3. Que é o que aconteceu aqui, ó. De novo, esse h aqui virou 3, porque não tem x para trocar. Esse h virou 3 também, não tem x para trocar. Fica de novo 3 menos 3 sobre x menos 2. 3 menos 3 de novo, 0. 0 sobre x menos 2. Por enquanto, isso aqui não é 0, né? Porque eu não fiz a tendência do x indo para 2, certo? Então, 0 sobre algo que não é, que é diferente de 0, deixa eu colocar o contrário de novo. 0 dividido por algo diferente de 0 é 0. E o limite de 0 é 0. Beleza? Então, aí deu uma igualdade. Desculpa, a derivada em 1 deu 0, a derivada em 2 deu 0, né? Teria que calcular mais algumas aí para conjecturar que derivada em qualquer número vai ser igual a 0. Ou fazer a letra C, que é calcular a função derivada. A função derivada, daí não tem o P mesmo, né? É o X. Aí muda, é o H indo para 0. H de X mais H menos H, ficou bastante H aqui no meio, né? Devia ter colocado outro nome, mas não tem problema, acho que não vai ser muito confuso. H de X mais H menos H sobre H. Ficou um pouquinho de H demais aí.
Então, de novo, não tem x para substituir aqui, não tem nenhum x. Se não tem x, só repete o 3. Então, h de x mais h é 3. Menos h de x também é 3. Então, fica 3 menos 3. De novo, 0. Só que 0 sobre h. Como o h não fez a tendência para 0 ainda, então ele é diferente de 0. Então, fica 0 dividido por algo diferente de 0. 0. Limite de 0, 0. Então, a função derivada, quando h de x igual a 3, é 0. Então, essa é a interpretação algébrica da derivada, que é o que? É uma taxa de variação. O que a gente procura ali? Quanto que o y vai variar, uma vez que o x variou um pouquinho. Só que é uma taxa de variação instantânea, infinitesimal, quando a variação é muito pequenininha, para a gente saber mesmo, bem próximo ali do p, quanto que está variando o y. Ah, p mais 0,00001. Quanto que vai variar o y? Beleza? Isso significa derivada. Quanto que uma grandeza varia em função da outra, em função da taxa de variação da outra. Basicamente é isso. A gente pode ver, por exemplo, a função receita. Qual que é a taxa de variação da receita para a variação do preço, por exemplo, de um produto. Certo? Então a gente tem umas aplicações. Depois, mais para frente, no final de derivadas, a gente vai ver, como eu falei, né, várias aplicações de derivadas, funções marginais, elasticidade e por aí vai. Ponto de máximo e mínimo. A gente vai poder ver com as derivadas. Qual que é a interpretação agora geométrica da derivada? Tem a interpretação algébrica, que é essa que eu falei, taxa de variação, né? A relação entre a variação de x e a variação de y. E agora tem a interpretação geométrica, que é referente à reta tangente. Então, a interpretação geométrica. Digamos que a gente tem aqui, essa aqui é só um exemplo ilustrativo, né? A nossa função f, essa curvinha aqui, certo? A gente tem o nosso p destacado aqui, ok? Então, tem o p, igual o p de antes ali do limite, o f de p, né? Quando eu substituo o p na função, vai subir até aqui, e ele vai refletir aqui. O que significa a derivada da função f nesse ponto P? Se a gente pegar e traçar uma reta tangente à função f, ó, veja, tangente, que só encosta aqui, né? A f no ponto P, ou seja, esse é o ponto de tangência, a derivada da f em P vai ser a angulação, não o valor do ângulo, mas essa aqui, o coeficiente angular dessa reta tangente. Então, essa é a interpretação geométrica. A derivada da f no P é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto P. Esse ângulo θ aqui eu só coloquei para falar, né? Então, uma abertura θ ali. Então, a interpretação geométrica da derivada é a inclinação da reta tangente à função. Beleza? Basicamente é isso. Coloquei alguns elementos aqui extras para poder montar. Com isso, a gente consegue calcular, né? Se a gente sabe calcular a inclinação da reta tangente, a gente sabe calcular a gente sabe quanto vale o P, sabe quanto é f de P, e sabe quando que vai cortar aqui o eixo Y, o eixo X, melhor dizendo, a gente pode calcular a equação da reta tangente. Então, a equação da reta y menos y0 igual a m, que é o coeficiente angular, ou seja, a derivada, x menos x0. Então, x0 e y0 são pontos destacados da função. Então, a constante m a gente conhece como coeficiente angular. E aqui a gente vai poder calcular ele como sendo o quê? A derivada da função num ponto. Beleza? Então, a derivada da f no p, a gente substitui no lugar do m. Pode ver que agora a gente fazendo essas substituições aqui, na função, a gente tem que a reta tangente, ela é y menos f de p é igual a derivada f' de p, x menos p. Exatamente aqui, usando só esses elementos que a gente conhece aqui. Então, era y menos f de p é igual a f' de p, tá aqui, né, que é essa inclinação, que multiplica x menos p. Ok? Tá aqui a fórmula, essa fórmula aqui. Então, vamos lá, determinar a reta tangente da função x quadrado, que a gente já calculou anteriormente, né, nos pontos 1 e menos 3, e desenho o gráfico da função e das retas tangentes. Então, aqui a gente vai usar o GeoGebra, porque eu não vou desenhar à mão, vou desenhar no GeoGebra lá para ficar bem perfeito. Beleza? Então, primeira coisa, o que a gente precisa, olhando aqui no formulário, a gente tem que ter o P, no nosso caso são dois P's, né? Um P que eu vou fazer 1 e o outro é menos 3, que vocês vão fazer daqui a pouquinho.
beleza? Depois, o que a gente precisa? Jogar na função esse P, então para calcular o FP, e calcular a derivada, beleza? Então vamos lá para fazer o primeiro. A gente sabe que a derivada de x quadrado, a gente já calculou, é 2x, e o P, nosso ponto aqui é 1. Então, primeira coisa, calcular aqui. Se o P é igual a 1, o F de P é o F de 1, joga 1 no lugar aqui da função anterior, né? Aqui da função. Eles jogam 1 no lugar da função, que é 1 quadrado. E a derivada, que a gente precisa aqui ó, da derivada, ó, aqui atrás, para calcular a inclinação, o coeficiente angular. Então, a derivada em P é a derivada em 1. É derivada de 2x, então 2 vezes 1 igual a 2. Beleza? Então, já temos todos os elementos. Temos o P, que é 1, temos o F de P, que é 1, e temos o coeficiente angular, lá o M. Temos todos os elementos. Basta substituir agora na equação. Então vai ficar o quê? A equação original é y menos f de p igual a f' de p, x menos p. Como eu falei, né, o f de p é 1, que está calculado aqui, ó, 1, vem para cá. O f' de p é o 2, que a gente calculou aqui, vem para cá. E o p é 1, calculou aqui, nem calculou, foi dado, né? Vem para cá. Então, basicamente, o que a gente faz agora? Faz aqui o x menos... Só isolar o y, né? Colocar na forma reduzida da equação da reta. Então vai fazer o quê? Isolar y. Isola o y, certo? Só primeira coisa, fiz a distributiva aqui, ó, 2x menos 2, beleza? Esse menos 1 pula a cerca, fica mais 1. Então fica y igual a 2x menos 2, que já estava aqui, mais 1 que chegou, certo? Então, no final das contas, fica y igual a 2x menos 1.